Olá pessoal, neste tutorial eu vou demonstrar um efeito aqui no estilo pixel art, que foi uma sugestão colocada aqui junto aos comentários. Eu vou usar a versão 3.4.1 para explicar, e essa vai ser uma explicação bem simples. Existem outras formas de se chegar nesse mesmo resultado, porém com mais qualidade e profissionalismo aí dentro do efeito. Existem também alguns add-ons que permitem a gente fazer esse tipo de efeito de forma bem prática. Vamos lá. Eu coloquei na área a nossa macaquinha Suzane. Bem em cima dela tem uma lâmpada aqui, que é a lâmpada de ponto. Eu preciso agora fazer uma vista de frente para a macaquinha e vou utilizar o recurso aqui, que é a subdivisão da malha. Vou usar nela aqui o Ctrl 2. Veja que eu suavizo a malha da macaquinha. E aqui eu venho na aba de modificadores e aplico o modificador que eu joguei na macaquinha. Aqui agora eu vou precisar parametrizar a câmera no ângulo que eu estou vendo o objeto. Como é que eu faço? Eu venho aqui no Output, em Resolution, nós vamos usar 120 por 120, tanto em X como em Y, tá? Então a gente digita aqui 120, e para a gente colocar a nossa câmera de frente para a macaquinha, se eu tiver aquele teclado numérico na direita, eu uso o atalho Ctrl Alt e o 0 do teclado numérico. Caso eu não tenha, eu venho aqui em View, Align View, e vou selecionar o Align Active Camera to View. Tem a mesma funcionalidade. É assim que nós vamos ver a macaquinha. Como eu mantenho sempre a câmera travada, eu vou usar aqui a tecla N para abrir a barra oculta. Vou clicar em View e vou destravar a câmera, e aqui com o cursor na área eu vou usar o scroll para baixo para afastar um pouquinho, para ter uma ideia da área de visão que eu vou ter aqui da macaquinha. Vou então novamente travar a câmera e vou clicar o N para fechar a barra. Eu antes vou vir aqui na opção Word, tá pessoal? E no Color do Word, vocês vão ver que ele está utilizando um tom cinza. Eu vou deixar esse fundo com um fundo bem escuro. Se eu fizer a renderização da imagem, usando o F12, eu clicando aqui em cima, é dessa forma. Eu vou aumentar aqui a janela, tá? Que vocês vão ter, ó, o objeto pixelado, como vocês podem ver, com aquela resolução que eu defini. Mas eu posso ainda tirar mais essa suavização aqui da pixelização que eu fiz da imagem. Como? Eu venho no Render, Properties, vou lá em Filme, e no ajuste do tamanho do filtro aqui, que é o Filter Size, eu vou deixar com um valor mínimo, que é 0.01. E vou habilitar a condição transparente. Então, se eu vier e der o render novamente da imagem, vou trazer a janelinha, vou aumentar, vou usar o scroll, perceba que ele agora, ó, tem mais efeito de pixelização junto ao objeto. Vou fechar a janela. Bem, e é aqui que nós vamos produzir o nosso efeito. Como? Eu vou suspender essa janela aqui, que é a Timeline, e vou alternar ela para um modo chamado Shader Editor. Selecionando a macaquinha, eu vou aplicar nela um material, clicando em New. O material vai surgir aqui, e o material geralmente que o Blender coloca é o Principled BSDF. Então eu seleciono esse node do Principled e uso X para deletar o node. Vamos colocar aqui um outro node, que é o node shader do tipo diffuse. Vamos deixá-la aqui à esquerda do material. Eu vou pressionar o botão do meio para arrastar um pouquinho aqui a nossa janela e vamos ligar o diffuse com o surface. Porém, nós vamos mudar aqui em cima o nosso modo de enxergar para a viewport renderizada. Então temos um efeito da luz, temos o bonequinho aqui e agora estamos colocando o material junto à cena. Nós vamos adicionar mais dois nodes aqui no resultado. O primeiro vai ser um node de conversão do tipo Shader to RGB. Vamos conectá-lo aqui. E agora, entre o Shader RGB e a saída, nós vamos adicionar outro node de conversão. Dessa vez vai ser o Color Ramp. E vamos ligar. Quando fizermos esse processo, nós vamos vir aqui na janela de cima, vamos usar a vista pelo Z. No eixo Z, vamos pegar a nossa lâmpada, selecionar ela, movimentar para que ela possa, ó,
ficar mais próxima do objeto e olhando pela vista de câmera a gente tenha um sombreado mais interessante. Aí vocês vão ter que trabalhar essa posição, vou deixar aqui um pouquinho na frente. E depende muito, pessoal, do ângulo de visão da câmera. Então, se eu der o render agora, eu vou ter, ó, o nosso objeto bem pixelado aqui, porém com o tom entre o escuro, cinza e o tom branco. Não é o que eu quero colorizar a pixelização. Pessoal, há um ruído de chuva aqui que está muito forte, e esse som de fundo que vocês estão vendo é desse ruído de chuva. Espero que não esteja aí atrapalhando. Vamos lá dar continuidade ao tutorial. Agora eu preciso, pessoal, selecionar o objeto e aplicar nele o seguinte recurso. Eu vou puxar essa barra aqui que tem um tom branco bem cá, ó, próximo ao tom escuro. Eu tive que dar um pause aqui, pessoal, pois a chuva veio muito forte e estava fazendo muito barulho. Então aqui com a nossa rampa Color Ramp nós vamos selecionar a setinha com um tom escuro, vamos clicar no Color Picker e vamos mudar essa cor aqui, vamos usar um pouquinho mais claro o tom escuro e vamos usar uma tonalidade chegada ao azul escuro. Agora na setinha de tom branco nós vamos selecioná-la e no Color Picker dela vamos usar uma cor azul com um tom mais suave. Podemos adicionar mais ainda outras setas de cores para criar o efeito pixelado mais interessante. Então eu uso novamente aqui o sinalzinho de mais, ele gera uma setinha intermediária. Eu vou trazer essa que está aqui à esquerda mais para cá, vou colocar essa com tom azul nessa distância intermediária e nessa última que está aqui à direita eu vou colocar um tom mais claro ainda dentro do processo. Vou selecionar o sinal de mais para adicionar uma outra seta e vamos, na medida do possível, colocar um conjunto de setas que possam fazer um efeito interessante. Saindo da visão de câmera e movimentando o objeto, vocês vão ter um efeito, por enquanto, interessante do objeto. Agora, se vocês fizerem a renderização baseado no ângulo de vista do objeto, vocês podem simplesmente, ó, vir aqui no Render, clicar em F12 e vocês vão ter a câmera fazendo o efeito pixelado do nosso objeto aqui de forma bem prática. Olhando pela vista de câmera, eu vou rodar fazendo o objeto gerar essa rotação com a câmera fixa. Aqui eu posso aproximar, posso usar a mãozinha para enquadrar a cena e se eu fizer novamente a renderização, aproximando e utilizando aqui, ó, o zoom para aumentar a imagem, vocês vão ver que eu tenho uma imagem pixelada no efeito pixel art junto a uma forma 3D de modo bem prático. Até o próximo vídeo.